Tá começando mais um De Trás à Frente, e essas são as leituras do mês de março de 2019, parte 1 de mangás. Fala moçada, beleza? Aqui é o Gabriel Saul e tá começando mais um De Trás pra Frente. E hoje, vídeo de leituras com mangás da New Pop e JBC. Mas antes de continuar o vídeo, não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem vídeo novo por aqui, toda terça e quinta. O único mangá da New Pop lido este mês é GTO, volume 9. Esse volume, ele tem vários arcos, várias histórias, mas grande parte dele é focado na Fuyutsuki, que é a professora na capa. Eu gosto da personagem, eu só não acho que ela tenha alguma coisa demais. Ela só faz a função dela dentro da história e às vezes tem momentos interessantes, como neste volume. Tem uma certa cena onde ela está num barco junto com o Onizuka, que é uma cena bem bonita e tem uma página dupla maravilhosa, mas ela serve como um contraponto a como o Onizuka trata os alunos, ou como ele é como professor, e por isso eu acho que este mini arco tem um brilho dentro da história, sabe? O Onizuka trata as pessoas de uma maneira muito diferente, e isso acaba acarretando no carisma que o personagem tem. E ela trata assim as pessoas muito bem, mas é um padrão. É uma coisa de tipo, vamos tratar todos bem, vamos conhecer as pessoas. Aí ela vê o Onizuka e fica pensando, nossa, eu gostaria muito de que os alunos gostassem tanto assim de mim. Eu acho que uma coisa bastante importante de se falar deste volume é que grande parte dele é focado em personagens femininas. E eu acho que isso é uma das melhores coisas da série GTO. Todos os personagens têm o seu momento, todos os personagens são pelo menos um pouquinho relevantes em certas ocasiões. Este aqui foi um ótimo volume e terminou com um baita cliffhanger. GTO, volume 9. Indo para os mangás da JBC, eu aviso vocês, tomem cuidado com seus olhos. Lost Canvas volumes 4 e 5, dando continuidade à série, a esta minha releitura. Uma das coisas que eu mais gosto em Lost Canvas, sem dúvidas, são os Cavaleiros de Ouro. E aqui nós temos foco no Asmita e no Aldebaran. Para quem não conhece Lost Canvas, sim, o nome dele é o mesmo do Cavaleiro de Ouro da série clássica. E existe um motivo por trás disso, mas eu não vou falar. O que eu mais gosto destes dois volumes é o Aldebaran. Pois é, eu gosto muito deste Aldebaran e eu gosto dessa luta do Aldebaran com o Kagahou. Inclusive, o Kagahou é um personagem bastante importante dentro de Lost Canvas. Ele vai aparecer algumas vezes mais aí pela frente. Esse volume é focado em salvar o tema e também no Asmita e o que acontece com ele. Eu não vou falar porque é spoiler, mas eu acho muito interessante como a Teshirogi trabalha com ele. E aí depois nós temos esta parte do Aldebaran, que é praticamente uma luta esse volume inteiro. Tem ali uma parte final, mas é luta, 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 luta. Quanto mais eu leio Lost Canvas, mais eu percebo que a série é simples. Mas eu gosto muito dessa simplicidade dela. Tudo é muito direto. Os personagens, as lutas, as situações. Eu tenho ouvido muita gente falando que Lost Canvas é um mangá ruim. Eu até agora, no momento, não consigo concordar com isso. Quem sabe mais pra frente e também quando terminar a série eu conseguir ter um panorama melhor de toda a obra. Lost Canvas volumes 4 e 5. Acredito que tem muita gente esperando eu comentar essa série por aqui. Então vamos falar de Erased, volume 2, 3, 4 e 5. E sim, eu li todos de uma vez em sequência, sem parar. Falando primeiramente para os fãs do anime, o mangá tem sim mais coisas do que a animação. Inclusive, algumas coisas que acontecem aqui acontecem lá no dorama, na série live action que tem na Netflix. Mas eu cheguei à conclusão de que o anime condensa muito bem a obra e que tira somente aquilo que não é muito necessário para contar a história. Mas algumas coisas que não estão na versão animada ajudam a deixar o mundo mais interessante, sabe? Não é muita coisa, mas tem algumas
coisinhas assim bem pequenininhas. Mas vamos lá, falando agora do mangá. Primeiramente do desenho. Muitas pessoas me falavam que o desenho era tipo horrível, que ele não ajudava a história. Bom, o desenho não é lá aquelas coisas mesmo. Ele tem os seus momentos de inconstância, mas isso acontece muito às vezes e a história funciona muito bem junto com o desenho. Inclusive, eu estou adorando ler isso aqui. Muito mesmo, mais do que eu poderia imaginar. Muito mais do que eu poderia imaginar, na verdade. Porque eu estava meio que com o pé atrás, com medo de que não fosse lá tão bom quanto a animação ou o dorama, que eu também gosto. Mas não, ele é tão bom quanto. E ele me diverte o tanto quanto também. E eu estou cada vez mais animado com a história. No volume 2 e 3, não dá pra saber muito bem quem é o vilão e tal, não fica tão na cara. Mas no 4 e 5, minha gente, é jogado na sua cara. Olha, gente, esse aqui é o vilão, Tó. Algumas cenas ali não dava pra cortar, pra não deixar tão óbvio. Mas pelo menos a série não vai ficar até o final dela sem revelar o vilão. Porque senão seria meio chato, porque você leria e você sacaria quem é assim na metade da série, lá pelo volume 4. E aí? Até o final você já sabe quem é, mas vai ficar desenvolvendo como se você não soubesse. Ia ser chato, mas que bom que isso não vai acontecer. Por mais que seja versátil até demais, e você possa usar ele dentro do roteiro quando você precisar, em qualquer ocasião para resolver problemas, Revival é muito divertido e ele é encaixado muito bem dentro da história. Toda vez que acontece, você fica com o coração na mão, você tipo tem uma sensação de não é possível que isso está acontecendo e quando vai acontecer de novo? Será que vai acontecer de novo? Eu pensei que os monólogos do Satoru iriam me incomodar e isso não aconteceu, o que me deixou muito feliz também. Porque o Satoru se mostrou um personagem muito mais interessante pra mim no mangá. Ele começa meio que tipo sendo um chatão, mas durante cada volume ele crescia, ficava mais interessante, ocasiões faziam com que ele precisasse tomar um rumo, né, se mexer, e deixava tudo muito mais legal, cara. Eu tô muito divertido, muito lendo Erased, e eu acho que é uma recomendação, assim, certíssima para quem gosta de suspense, para aquele thriller, para descobrir quem é o vilão, para descobrir como o personagem vai sair daquela situação e como os personagens vão sobreviver ou se eles não vão sobreviver. É uma loucura e tem se mostrado uma excelente leitura. É um dos mangás em publicação no Brasil que eu estou gostando mais de acompanhar. E eu quero conversar mais sobre a obra aqui com vocês nos próximos vídeos. Boku Dakega Inaimachi, ou como está sendo publicado aqui no Brasil, Erased, a cidade onde só eu não existo. Volumes 2, 3, 4 e 5. The Seven Deadly Sins, volume 33 e 34. Aqui eu queria comentar primeiramente sobre uma coisa. O Purgatório. Essa parte do começo desse volume 33, que ocupa grande parte desses dois volumes, eu gostei muito dessa parte. Assim, de verdade, eu raramente falo que alguma coisa é muito boa em Nanatsu no Taizai, mas essa parte do Purgatório, pelo menos o começo, quando o Meliodas encontra o Ban encontra o Meliodas, na verdade, é uma das melhores coisas que eu já vi em Nanatsu no Taizai. Só que aí depois aparece um porco e aí eu fico me perguntando se aquilo era necessário. E aí ele tenta ligar as explicações e eu falo, ok, tudo bem. E até que eu acho que funcionou essa ligação para explicar uma certa coisa ligada ao rock. E eu aceitei, eu achei que beleza, funcionou, tá de boas. E aí aparece o Rei dos Demônios, que eu não sei muito bem como o Nakaba Suzuki vai trabalhar com ele daqui pra frente. Eu entendi o personagem, entendi porque ele estava naquela situação, mas eu tô com um certo receio de como essa história vai desenvolver pra trabalhar, pra tirar, pra matar, pra sei lá o que vai fazer com esse rei demônio. Então eu tô meio que com o pé atrás, mas sempre que eu leio Nanatsu no Taizai eu fico com o pé atrás, então
normal. E pra terminar essa parte do purgatório, fazia muito tempo que eu não me divertia tanto com Nanatsu no Taizai, porque o Meliodas e o Ban nessa parte, esse relacionamento dos dois se tornou mais palpável, mais humano, mais interessante. E esse mundo do purgatório, eu acho que ele poderia ser muito mais abordado, muito mais trabalhado, porque eu achei muito interessante. É uma pena que ele vai ser logo mais deixado pra lá. E aqui nós temos finalmente a explicação, a revelação sobre o personagem Mael, que foi óbvia sim, mas tinha umas camadas que não eram tão fáceis de se prever, o que me deixou mais satisfeito, porque se fosse realmente só o que a gente imaginava, ia ser tipo, nossa, legal, hein? E aí, não vai ter mais nada novo? Mas não, tinha umas camadas a mais, um desenvolvimento de personagem aqui e ali, que deixou mais interessante essa nova faceta de um personagem que estava na série, mas eu não posso falar muito porque senão é spoiler. E como sempre nós temos detalhes do passado de alguns personagens, mas o King aqui neste volume tem um momento que eu fiquei, agora vai, mata os cara tudo, King, vai! Como eu já falei por aqui, o King é o meu personagem favorito da série, só que ele tem alguns momentos que eu fico, não precisava disso, mas aqui ele tem um excelente momento, que é mais um desses momentos shonen de porradaria em que o personagem ganha poder. Normal, né? The Seven Deadly Sins, volumes 33 e 34. E eu fiz uma bela maratona porque eu queria chegar no volume atual, o último publicado pela JBC, de My Hero Academia. Então estamos aqui com os volumes 12, 13, 14, 15 e 16. Sim, tudo isso. Maratona. Primeiro vamos falar do teste de licença provisória de herói, que abrange esses dois volumes. Não o volume 13 inteiro, mas tem nessas duas edições. Eu gosto muito dessa ideia de poderes diferentes de vários tipos de personagens. E eu acho que o Kohei Horikoshi é muito bom para fazer design de personagem. Muito bom mesmo. E os poderes são muito inventivos, alguns não tanto, outros bastante. E isso faz com que a série fique cada vez mais charmosa. Aqui ele conseguiu mesclar até que bem a ação e os diálogos. Foi bem fluida e as cenas de ação encaixaram muito bem dentro da história. Foi dois volumes muito bons. Eu fiquei bem animado para ler os próximos, ainda mais com o desenvolvimento desse arco, porque alguns personagens, como era de se esperar, não passaram no teste de licença provisória. E eu fiquei surpreso com quais não passaram. E isso me deixou animado para ler os próximos. E esse volume, para ajudar, termina com um baita cliffhanger de uma luta entre os dois personagens principais. Essa capa meio que entrega os personagens um do lado do outro desse jeito. Ah, cara, é claro que vai ter luta. E teve o final da luta neste volume que deu um desenvolvimento bem interessante pro Bakugou. Pro Midoriya, eu diria que ele continua sendo uma pedra pra mim, eu não me importo muito com ele, mas o Bakugou ficou um pouco mais interessante. Como eu já falei antes, eu não me importo muito com nenhum dos dois. Eu me importo com o Tokoyami, a Asui e o Kirishima. E aqui nós começamos o estágio de heróis, que eu pensei que ia ser muito mais interessante do que está sendo, porque o Kohei Horikoshi começou a travar bastante a leitura. Ele coloca muito texto desnecessário. Você quer saber o que vai acontecer dali pra frente, mas a leitura não ajuda, porque ela é truncada, tem muito texto. E não é texto que, tipo, ajuda a história, é texto desnecessário, que você lê por cima e você se pergunta se era muito necessário ele estar ali ou não. É muito triste isso, porque o mangá é muito divertido, mas grande parte das vezes o ritmo estraga a leitura porque não consegue dosar muito bem as falas. Pode ser uma história que me chame muita atenção, pode ser uma história que eu queira saber mais, pode ser uma história em que os personagens são muito divertidos, em que o mundo é muito interessante, mas é muito truncado. E eu não consigo ignorar isso. Não consigo. Ok, agora esquecendo essa parte, o primeiro volume desse arco,
ele é bem legal. Eu gostei muito dos novos personagens, achei eles razoavelmente interessantes e que eles podem ser trabalhados de maneiras bem diferentes dos outros. O que é impressionante graças à quantidade de personagens que o Kohei Horikoshi criou. E no volume 15 nós temos boas cenas entre o Midoriya e o Mirio, mas não tem muita coisa para se comentar dessa edição. Eu achei um bom volume, mas ele só estava desenvolvendo os acontecimentos para chegar no volume 16. Que aí sim o bicho começa a pegar. Por mais que esse volume tenha momentos bastante interessantes, principalmente com o Kirishima, ele tem algumas ocasiões que eu me perguntei se era necessário estarem lá. Porque parece que agora o autor vai começar a enrolar um pouco dentro deste arco para que ele possa abordar outros personagens, sabe? Dar uma desenvolvida. E isso eu não acho muito legal. Eu realmente não gosto quando começa a enrolação. Por isso eu estou com medo dos próximos volumes. Ao mesmo tempo que eu estou animado, eu estou bastante receoso. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos volumes. My Hero Academia, volumes 12, 13, 14, 15 e 16. E agora eu quero saber de vocês, quais foram os melhores mangás da New Pop e JBC que você leu em março? Não deixe de comentar aí embaixo, hein? Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se encontre nos próximos. E não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal se você não é inscrito. Beleza? Valeu, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!